Prepare-se para uma história proibida e cheia de tensão. Nem todo desejo deveria ser despertado. Nem toda atração pode ser ignorada. Às vezes, a linha entre o certo e o errado é mais fina do que imaginamos. E você? Já sentiu algo que sabia ser proibido, mas não conseguiu controlar? Conta pra mim nos comentários. Quero saber até onde você iria por um desejo incontrolável. A chuva caía incessante, tingindo o céu de cinza e lavando as ruas da cidade. Isabela apertava a alça da bolsa com força enquanto observava a imensa mansão Salvatore se erguer diante dela. A fachada imponente, com colunas de mármore e janelas altas, parecia ainda mais fria sob o céu nublado. Cada detalhe daquela casa gritava poder e riqueza, mas agora, também carregava um silêncio fúnebre. Camila estava em coma. As palavras ecoavam na mente de Isabela como uma sentença. Sua irmã mais velha, a mulher perfeita, a esposa ideal, estava entre a vida e a morte após um acidente misterioso. O carro de Camila fora encontrado em uma estrada deserta, capotado, sem sinais claros do que havia causado o acidente. Lorenzo, o marido dela, não demonstrava emoção. Sua frieza durante as visitas ao hospital era desconcertante. Isabela respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando Lorenzo Salvatore. Alto, imponente, com os cabelos escuros perfeitamente penteados para trás e olhos verdes penetrantes. Vestia uma camisa social cinza, com as mangas dobradas, e calças sociais escuras. Elegante, mesmo em meio ao caos. Isabela. A voz dele era baixa e grave, carregando uma neutralidade desconfortante. Lorenzo. Trouxe algumas coisas da Camila. Ela ergueu a sacola com roupas e objetos pessoais, como se isso justificasse sua presença. Lorenzo a encarou por um segundo que pareceu eterno. Entre. Isabela entrou, sentindo o ar frio da casa envolver. As paredes de mármore, os móveis caros, os quadros de arte, tudo parecia mais vazio agora. Sem Camila, a mansão era apenas um castelo gelado. Ela o seguiu até a sala de estar, onde uma lareira acesa tentava, sem sucesso, aquecer o ambiente. Como ela está? Isabela quebrou o silêncio. Lorenzo não respondeu de imediato. Serviu-se de uísque e bebeu lentamente. Estável. Disse, sem emoção. Isabela franziu o senho. Você tem ido ao hospital? Ele riu sem humor. Camila não vai acordar só porque eu estou sentado ao lado dela. O tom frio cortou Isabela como uma lâmina. Ela é sua esposa. Lorenzo virou-se lentamente. E você é a irmã dela. Estamos ambos lidando com isso da nossa forma. O silêncio entre eles se tornou denso. Isabela desviou o olhar, sentindo-se desconfortável. Eu posso ajudar de alguma forma? Lorenzo observou por longos segundos. Camila odiaria ver essa casa desorganizada. Mantenha as coisas no lugar. Foi tudo o que disse antes de sair da sala. Isabela ficou ali, sozinha, abraçada à própria inquietação. O peso do passado. Horas se passaram. Isabela caminhava pela mansão, sentindo-se uma estranha. Cada canto da casa carregava a presença de Camila, como se a irmã ainda estivesse ali, observando-a. Ela entrou na biblioteca. As prateleiras eram preenchidas por livros impecavelmente organizados. Isabela correu os dedos pelas lombadas, reconhecendo autores que Camila nunca teria lido. Camila odiava esse lugar. A voz soou às suas costas. Isabela virou-se bruscamente. Lorenzo estava encostado no batente da porta, observando-a com aquele olhar penetrante. Sempre gostei de livros. Isabela respondeu, sentindo o coração acelerar. Lorenzo caminhou lentamente até a mesa, pegando um livro qualquer. Interessante. Sua irmã sempre preferiu festas. Ele folheou as páginas distraidamente. Vocês são tão diferentes. Isabela sentiu um desconforto crescer. Sempre fomos. Lorenzo levantou os olhos para ela, com um sorriso sutil. Isso é bom. O tom de voz dele era baixo,
quase sedutor. Isabela desviou o olhar, sentindo as bochechas esquentarem. Vou e subir. Estou cansada. Ela saiu apressada, mas sentiu o olhar dele em suas costas até desaparecer pelo corredor. Lembranças amargas. No quarto de hóspedes, Isabela largou a bolsa sobre a cama e sentou-se. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ela pegou uma foto antiga de Camila e Lorenzo no casamento. Eles estavam impecáveis. Camila com seu vestido de noiva deslumbrante, Lorenzo com seu terno impecável. O casal perfeito. Mas algo naquela foto agora parecia falso. Isabela lembrou-se de quando conheceu Lorenzo. Ele sempre foi frio, distante. Nunca parecia apaixonado por Camila, apenas e presente. Ela suspirou, deitando-se na cama, mas o sono não veio. A proximidade inesperada. O relógio marcava 2 horas da manhã quando Isabela decidiu descer para pegar um copo d'água. A mansão estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pelas luzes fracas das lâmpadas de parede. Na cozinha, Isabela pegou a água e, ao virar-se, deu de cara com Lorenzo. Ele estava sem o paletó, apenas com a camisa social desabotoada no colarinho, segurando uma taça de uísque. Não consegue dormir? Ele perguntou. Isabela colocou a mão no peito, surpresa. Não. A casa é silenciosa demais. Ele deu um leve sorriso. Está com medo? Ela balançou a cabeça. Não. Só não estou acostumada. Lorenzo aproximou-se lentamente. Você não deveria estar aqui. Ela franziu o senho. Eu só vim beber água. Ele sorriu de canto. Não estou falando da cozinha. Estou falando daqui. O tom de voz dele era mais baixo, mais carregado. Isabela sentiu o coração acelerar. Boa noite, Lorenzo. Ela disse rapidamente, saindo da cozinha. Lorenzo permaneceu parado, observando-a sumir pelo corredor. Ele levou a taça aos lábios e sorriu. O jogo havia começado. A manhã chegou silenciosa, trazendo consigo uma leve neblina que cobria os jardins da mansão Salvatore. O sol tímido filtrava-se pelas janelas, lançando feixes dourados sobre os móveis luxuosos. Mas o frio daquela casa permanecia, indiferente à tentativa do sol de aquecê-la. Isabela despertou lentamente, sentindo o peso do ambiente ainda sobre seus ombros. A noite anterior estava gravada em sua mente. Lorenzo. A forma como ele a observava. As palavras dele. O tom da voz. Era impossível esquecer. Ela se sentia desconfortável, mas também intrigada. Não deveria estar aqui. Essas palavras ecoavam como um sussurro proibido. Isabela levantou-se, colocou uma blusa leve sobre o corpo e desceu até a cozinha. A casa parecia vazia. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas o eco de seus próprios passos. Na cozinha, Isabela preparou café, distraindo-se com os aromas que preenchiam o ambiente. Estava tão concentrada que não percebeu quando Lorenzo entrou silenciosamente. Achei que só eu vagava por essa casa sem rumo. O susto fez Isabela quase deixar a xícara cair. Ela se virou rapidamente, encontrando Lorenzo encostado no batente da porta, observando-a com aquele olhar intenso. Achei que você estivesse dormindo. Lorenzo sorriu de canto. Dormir nunca foi meu forte. Ele se aproximou, com passos lentos e calculados, pegando uma xícara no armário. Preparando o café para nós dois? Perguntou com um tom suave, quase provocativo. Isabela desviou o olhar, desconcertada. Fiz para mim, mas posso servir para você. Ela tentou parecer casual, mas suas mãos tremiam levemente enquanto servia o café. Lorenzo aproximou-se ainda mais, ficando perigosamente perto. Não precisa ter medo de mim, Isabela. Ela engoliu em seco. Não tenho medo. Ele pegou a xícara das mãos dela, os dedos roçando nos dela por um breve instante. Ótimo. Seria um problema se tivesse.
Lorenzo virou-se e saiu da cozinha, deixando Isabela sozinha, sentindo o calor do toque dele ainda pulsando em sua pele. Tensão crescente. O dia passou lentamente. Isabela tentava ocupar o tempo limpando pequenas áreas da casa e organizando os pertences de Camila. Mas não importava o quanto tentasse se distrair, sentia-se constantemente observada. Em um momento, enquanto organizava livros na biblioteca, Lorenzo surgiu novamente. Camila nunca gostou dessa sala. Isabela virou-se, surpresa. Eu sei. Ela dizia que livros eram perda de tempo. Lorenzo se aproximou, pegando um exemplar da estante. Diferente de você. Ele folheou o livro distraidamente. Sabe, Isabela, você sempre foi invisível. Sempre se escondendo atrás da sombra da sua irmã. Isabela sentiu o peito apertar. Não estou tentando ser ninguém além de mim mesma. Lorenzo riu baixo. E quem é você? Ela não respondeu. Lorenzo fechou o livro e caminhou até ela, diminuindo a distância entre eles. Talvez seja a hora de descobrir. Isabela prendeu a respiração. O olhar dele era intenso, carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Antes que algo acontecesse, ele se afastou lentamente, deixando-a sozinha com o coração disparado. O jantar silencioso. Naquela noite, Isabela decidiu preparar o jantar. Talvez tentasse aliviar o clima pesado. Preparou algo simples, mas elegante. Quando Lorenzo desceu para a sala de jantar, observou a mesa posta com um olhar curioso. Surpreendente. Isabela sorriu discretamente. Achei que seria melhor do que pedir comida. Lorenzo sentou-se e a observou enquanto ela servia o vinho. Camila nunca se preocupou com detalhes assim. Isabela sentiu um leve desconforto. Camila sempre foi mais prática. Prática. Lorenzo repetiu a palavra, como se saboreasse o som. Você não parece ser prática. Ela ergueu os olhos para ele. Não sei o que você quer dizer. Lorenzo inclinou-se levemente sobre a mesa. Acho que você gosta de ser vista. Isabela engoliu em seco. Não sou como Camila. Lorenzo deu um sorriso discreto. Não. Você é diferente. E isso é interessante. O jantar seguiu silencioso, mas carregado de tensão. Isabela sentiu o olhar dele sobre ela o tempo todo. A chuva e a proximidade. Após o jantar, Isabela foi até a varanda. A chuva fina caía, tornando o ar mais frio. Ela abraçou os próprios braços, tentando se aquecer. Lorenzo apareceu silenciosamente ao seu lado. Gosta da chuva? Ela acalma. Respondeu Isabela, sem olhar para ele. Lorenzo aproximou-se mais, quase encostando nela. Ou talvez a deixe vulnerável. Isabela virou-se para encará-lo. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Isso, e me provocando. Lorenzo sorriu de canto. E se eu estiver? O silêncio entre eles era cortante. Isabela sentia o coração acelerar. Você é o marido da minha irmã. Camila não está aqui. Aquelas palavras pairaram no ar, pesadas. Isabela deu um passo para trás, mas Lorenzo segurou levemente o braço dela. Não precisa fugir. Ela se soltou delicadamente. Boa noite, Lorenzo. E entrou rapidamente, deixando-o sozinho na varanda. Lorenzo ficou ali, observando a chuva. O jogo começou, Isabela. E você já está presa. Os dias seguintes na mansão Salvatore foram carregados de uma tensão silenciosa, tão densa que parecia preencher cada canto da imponente residência. Isabela tentava manter-se ocupada, focando nos pequenos detalhes da casa, evitando o olhar constante de Lorenzo. Mas havia algo na maneira como ele se movimentava, como surgia silenciosamente nos momentos mais inesperados, que fazia seu coração disparar. Ela sabia que precisava manter a distância. Lorenzo era o marido de Camila, e não importava o quão fria fosse a relação deles, ele ainda era seu cunhado. Mas a presença dele era como um ímã, atraindo-a de maneira inevitável.
Naquela manhã chuvosa, Isabela decidiu reorganizar a biblioteca. O cheiro de livros antigos a reconfortava, trazia uma sensação de paz em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Ela subia em uma pequena escada, tentando alcançar uma fileira de livros no topo da estante, quando sentiu a escada balançar ligeiramente. Cuidado! A voz grave de Lorenzo a fez congelar. Ela olhou para baixo e o viu parado ao lado da escada, segurando-a com firmeza. Eu estou bem. Isabela respondeu, tentando soar firme, mas seu coração acelerado a traía. Você vai se machucar se continuar insistindo. Lorenzo disse com calma, mas seu olhar era intenso. Ela desceu lentamente da escada, evitando encará-lo diretamente. Estou apenas tentando manter a casa organizada. Você pediu isso. Isabela rebateu, erguendo o queixo em desafio. Lorenzo se aproximou mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Eu pedi para que mantivesse a casa em ordem, Isabela. Não para que se colocasse em risco. A proximidade dele era sufocante. Isabela sentiu seu rosto esquentar e desviou o olhar. Não precisa se preocupar comigo. Lorenzo inclinou a cabeça, como se estudasse cada reação dela. Mas eu me preocupo. As palavras saíram de seus lábios de forma suave, mas carregadas de algo mais profundo. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu preciso terminar isso. Disse rapidamente, tentando escapar daquela atmosfera sufocante. Mas quando tentou passar por ele, Lorenzo estendeu o braço, bloqueando sua passagem. Por que está fugindo de mim? Isabela ficou imóvel. Não estou fugindo. Está, sim. Desde o momento em que entrou nesta casa. Lorenzo inclinou-se ligeiramente para ela. Você tem medo de mim, Isabela? Ela sentiu a garganta seca. Não. Então, por que evita me olhar? Isabela, em um impulso, ergueu o rosto, encarando-o. Os olhos verdes de Lorenzo estavam fixos nos seus, intensos, como se quisessem atravessar sua alma. Está satisfeito agora? Lorenzo abriu um leve sorriso de canto. Por enquanto. Ele finalmente abaixou o braço, permitindo que ela passasse. Isabela saiu apressada, mas sentiu o olhar dele queimando em suas costas. A noite chega com novas provocações. A chuva continuava a cair lá fora, tornando a noite fria e silenciosa. Isabela estava na sala de música, dedilhando as teclas de um piano antigo. A música era uma fuga, uma forma de silenciar a mente que insistia em recordar os olhares de Lorenzo. Não sabia que tocava piano. Ela parou abruptamente, os dedos travados nas teclas. Lorenzo estava encostado no batente da porta, como sempre, observando-a. Eu gosto de tocar. Camila nunca ligou para a música. Lorenzo entrou na sala, aproximando-se lentamente. Camila nunca ligou para muitas coisas. Isabela sentiu um desconforto crescente. Por que sempre fala dela assim? Lorenzo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque estou cansado de fingir que nosso casamento foi perfeito. Ele sentou-se ao lado dela no banco do piano, a proximidade deixando Isabela tensa. Você não deveria dizer isso. E você não deveria fingir que não sente nada. As palavras foram um golpe direto. Isabela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Lorenzo deslizou os dedos sobre as teclas, tocando notas soltas. A música revela o que escondemos. Ela se levantou abruptamente. Eu vou dormir. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, Lorenzo segurou delicadamente seu pulso. Você pode fugir o quanto quiser, Isabela. Mas sabe tão bem quanto eu que algo mudou. Isabela sentiu o corpo paralisar. A pele onde ele a tocava parecia pegar fogo. Ela se soltou lentamente. Boa noite, Lorenzo. E saiu da sala, deixando-o sozinho com o som suave das notas inacabadas. O sonho queimava. Naquela noite, Isabela rolava na cama, incapaz de dormir. A mente inquieta não parava de repetir as palavras de Lorenzo, o toque dele, a forma como a olhava.
Ela tentou se convencer de que era apenas provocação, que Lorenzo estava apenas brincando com ela. Mas havia algo real naquele olhar. Algo perigoso. E, para sua própria vergonha, Isabela sabia que não conseguia odiá-lo por isso. Fechou os olhos, desejando que o sono a levasse. Mas, no fundo, sabia que estava presa. Presa no jogo de Lorenzo. E presa nos próprios sentimentos que começavam a surgir, silenciosos, mas devastadores. O tempo parecia correr de maneira estranha dentro da mansão Salvatore. O silêncio era constante, quebrado apenas pelo eco de passos distantes ou pelo som da chuva insistente nas janelas. Isabela tentava se ocupar com pequenas tarefas, mas nenhuma era suficiente para afastar a sensação sufocante que Lorenzo causava nela. A cada olhar, cada gesto, ele parecia reduzir ainda mais a distância invisível entre eles. Lorenzo não a tratava como a irmã da esposa em coma. Não a tratava como alguém da família. Ele a via de outra forma, com um olhar que misturava curiosidade, provocação e algo muito mais perigoso. E Isabela começava a perceber que não estava resistindo como deveria. O jantar que mudou tudo. Naquela noite, Isabela decidiu preparar o jantar. Cozinhar a ajudava a clarear os pensamentos. Preparou algo simples, mas sofisticado, tentando preencher o vazio de uma casa grande demais para apenas 2 pessoas. Estava colocando os pratos na mesa quando Lorenzo apareceu. Ele estava sem o habitual terno. Usava apenas uma camisa branca de linho, com os 2 primeiros botões abertos, e calças de alfaiataria escuras. A simplicidade daquela roupa o tornava ainda mais intimidador. Ele observou a mesa posta com curiosidade. "Isso é novo", comentou, se aproximando com passos calmos. Isabela levantou os olhos. "Achei que você não gostaria de comer sozinho." Lorenzo ficou em silêncio por um instante, estudando-a. Camila nunca fez questão dessas coisas. Isabela forçou um sorriso. "Eu não sou a Camila." Lorenzo inclinou a cabeça, com um sorriso discreto. "Eu sei." Ele sentou-se à mesa, e Isabela fez o mesmo. O jantar começou em silêncio. Apenas o som dos talheres preenchia o espaço. Mas Lorenzo não era do tipo que deixava o silêncio vencer. "Você sempre foi tão discreta. Quase imperceptível." Isabela o olhou, desconfortável. "Não sabia que você prestava atenção." Ele deu um leve sorriso. "Não prestava. Agora, não consigo parar." O comentário fez Isabela sentir um frio na espinha. Ela desviou o olhar, concentrando-se na comida. "Lorenzo." "Sim." "Por que está fazendo isso?" Ele largou os talheres, inclinando-se levemente sobre a mesa. "Fazendo o quê?" "Agindo assim comigo. Você é o marido da minha irmã." Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos, como se ponderasse a resposta. "Camila e eu éramos apenas uma fachada. Um casamento perfeito para quem queria acreditar nisso." "Você realmente acha que eu me importo com o que é certo ou errado?" Isabela sentiu um nó na garganta. "Você não tem limites, não é?" Ele sorriu de canto. "Nenhum." Ela levantou-se abruptamente. "Acho melhor subir." Mas quando começou a se afastar, Lorenzo levantou-se tão rápido quanto e segurou seu braço, não com força, mas com firmeza. "Você vai continuar fugindo?" Isabela tentou se soltar, mas o toque dele era quente, dominante. "Me solta, Lorenzo." Ele não obedeceu. Puxou-a suavemente para mais perto, seus rostos perigosamente próximos. "Você sente tanto quanto eu." Ela prendeu a respiração. A proximidade dele a consumia. Por um instante, Isabela sentiu os lábios dele roçarem de leve o canto da sua boca. Um gesto sutil, mas que incendiou cada nervo de seu corpo. Foi então que Isabela o empurrou com força. "Nunca mais faça isso." Sua voz saiu trêmula, mais de medo de si mesma do que dele. Lorenzo permaneceu parado, observando-a com um olhar satisfeito. "Vai fingir que isso não aconteceu?" Ela o encarou, furiosa.
Você é podre. Mas ainda assim, você não consegue me ignorar. Isabela virou-se e saiu, quase correndo. Mas, por mais que tentasse, sabia que ele estava certo. O beijo não dado. Horas se passaram. Isabela caminhava pelo corredor escuro da mansão, incapaz de dormir. O que Lorenzo havia feito, o que ele havia dito, continuava girando em sua mente. Ela decidiu ir até a biblioteca. Talvez um livro pudesse acalmar sua mente. Assim que entrou, sentiu a presença dele. Lorenzo estava lá, de pé diante da lareira acesa, com uma taça de uísque na mão. Ele virou-se lentamente. Não consegue dormir? Isabela ficou parada na porta. Não. Lorenzo deu um gole na bebida. Vem sempre aqui quando está confusa. Ela respirou fundo. Não estou confusa. Ele deu um sorriso cínico. Está, sim. Lentamente, Lorenzo caminhou até ela. Cada passo fazia o coração de Isabela acelerar. Ele parou a poucos centímetros de distância. Você devia parar de lutar contra isso. Isabela sentiu a garganta secar. Eu preciso ir. Mas antes que pudesse se afastar, Lorenzo segurou seu rosto com delicadeza. Ela ficou paralisada. Os rostos estavam tão próximos que seus narizes quase se tocavam. Me beija. Ele sussurrou, a voz rouca. Isabela fechou os olhos por um instante, lutando contra si mesma. Mas no último segundo, empurrou-o com as duas mãos. Não. Ela saiu correndo da biblioteca, com lágrimas nos olhos. Lorenzo permaneceu parado, respirando pesadamente. Ele sabia que estava vencendo essa guerra. E Isabela sabia que estava perdendo a si mesma. O início da ruína. Isabela entrou no quarto, trancando a porta atrás de si. Ela caiu de joelhos, levando as mãos ao rosto. Como havia permitido que chegasse a esse ponto? Camila estava no hospital, inconsciente, e Isabela estava, e o que exatamente estava fazendo? Ela se sentia suja. Mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar o calor que Lorenzo despertava nela. Ela sabia que não podia mais ficar ali. Sabia que, se permanecesse naquela casa, algo terrível aconteceria. Mas, ao mesmo tempo, sabia que já era tarde demais. A linha entre o certo e o errado havia sido cruzada. E não havia caminho de volta. A noite caiu silenciosa sobre a mansão Salvatore. As luzes baixas dos lustres de cristal lançavam sombras delicadas nas paredes, enquanto uma brisa fria soprava pelas cortinas. Isabela sentia o ar pesado, como se a própria casa sussurrasse segredos que não deveriam ser ouvidos. Cada canto da mansão parecia conspirar para que algo acontecesse, algo inevitável. Ela passava os dedos nervosamente pela borda de uma taça de vinho que repousava intacta sobre a mesa. A cabeça latejava, o corpo estava tenso, e a memória recente da aproximação de Lorenzo queimava sob sua pele. Isabela tentava se convencer de que deveria partir. Cada fibra de seu corpo gritava para que ela saísse daquela casa, que se afastasse de Lorenzo antes que tudo fugisse de controle. Mas, por alguma razão que ela não queria admitir, continuava ali. A porta da sala de estar rangeu levemente. Isabela ergueu os olhos e viu Lorenzo entrando, silencioso como sempre. Ele não vestia mais o habitual terno. Agora, trajava apenas uma camisa branca de linho com as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras. O colarinho da camisa estava aberto, revelando parte do peito forte e bronzeado. Ele não disse nada de imediato. Apenas pegou a garrafa de vinho e se serviu. O silêncio entre eles era sufocante. Não consegue dormir? Lorenzo quebrou o silêncio com a voz rouca e baixa. Isabela desviou o olhar. Não. A casa é grande demais. Lorenzo deu um leve sorriso de canto. Ou talvez o problema não seja a casa. Ela apertou os lábios, desconfortável. Lorenzo, por favor. Ele se aproximou lentamente, seus passos ecoando sobre o piso de mármore. Por favor, o que, Isabela? Ela se levantou bruscamente.
Não podemos, sua voz falhou. Lorenzo parou diante dela, a poucos centímetros de distância. Seu perfume amadeirado misturava-se com o aroma do vinho. Não podemos ou não devemos. Isabela sentiu o coração martelar no peito. É a mesma coisa. Lorenzo inclinou a cabeça, analisando-a como se pudesse desvendar todos os seus pensamentos. Não, não é. Antes que Isabela pudesse reagir, Lorenzo levou a mão ao rosto dela, segurando-a com delicadeza. O polegar traçou a linha do queixo até os lábios. Me diga para parar. Ele sussurrou, a voz rouca. Isabela fechou os olhos por um segundo, sentindo o toque queimar. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Foi o bastante. Lorenzo a puxou para si e a beijou. O beijo foi forte, faminto, como se todo o desejo reprimido explodisse de uma só vez. Isabela tentou resistir, mas seu corpo já não obedecia. Suas mãos subiram para o peito dele, primeiro para empurrá-lo, mas depois se agarraram ao tecido da camisa. O mundo ao redor desapareceu. A única coisa que existia era o calor dos corpos, o som das respirações aceleradas, e o gosto amargo do vinho misturado ao beijo. Lorenzo a segurou pela cintura, erguendo-a sem esforço. Isabela envolveu as pernas ao redor dele, sentindo-se vulnerável e, ao mesmo tempo, completamente viva. Ele a levou até o quarto de hóspedes, onde Isabela estava ficando. A porta se fechou com um estrondo abafado. Lorenzo a deitou na cama com cuidado, mas seus olhos brilhavam com desejo. Ele se afastou apenas para tirar a camisa, revelando o corpo forte e definido. Isabela o observava, o peito subindo e descendo rapidamente. Me diga para parar. Ele repetiu, a voz mais baixa. Ela permaneceu em silêncio. Lorenzo sorriu, satisfeito com a resposta. Ele voltou a se inclinar sobre ela, beijando seu pescoço, descendo lentamente até o colo. Isabela arqueou o corpo, um gemido baixo escapando por seus lábios. Cada toque, cada beijo, era uma sentença. Eles sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que não havia retorno. Mas, naquela noite, o desejo falou mais alto do que qualquer culpa. Amanhecer amargo. Isabela acordou com a luz do sol invadindo o quarto. Seus olhos demoraram a se ajustar. Ela sentiu o toque frio dos lençóis em sua pele. Ao virar-se, encontrou o espaço vazio ao lado. Lorenzo não estava ali. Ela sentou-se lentamente, sentindo o peso da realidade despencar sobre seus ombros. O que haviam feito? As roupas estavam espalhadas pelo chão, como provas silenciosas do pecado que cometeram. Isabela levou as mãos ao rosto, sentindo uma onda de culpa tomar conta de seu corpo. Como puderam? Camila estava em coma. E Isabela havia traído sua própria irmã. Ela levantou-se, vestindo-se apressadamente. Precisava sair daquele quarto, precisava de ar. Mas, ao abrir a porta, deu de cara com Lorenzo. Ele estava de pé no corredor, de braços cruzados, observando-a. Lorenzo, e a voz de Isabela saiu falha. Ele se aproximou, calmo. Não se arrependa. Ela balançou a cabeça, desesperada. Como não? O que fizemos foi. Lorenzo a interrompeu, segurando seu rosto com firmeza. O que fizemos foi inevitável. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não posso continuar com isso. Ele a soltou lentamente. Então, me diga que não sentiu. Ela ficou em silêncio. É isso que pensei. Lorenzo virou-se e saiu, deixando Isabela sozinha no corredor. Ela deslizou pela parede, sentando-se no chão. Sabia que Lorenzo estava certo. E isso a destruía por dentro. A sombra de Camila. Mais tarde, Isabela foi até o hospital. Ela ficou parada diante da cama de Camila, observando a irmã inconsciente. As máquinas ao lado da cama mantinham o ambiente preenchido com bips ritmados. Me perdoe. Isabela sussurrou, segurando a mão fria da irmã. Ela sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não queria.
Mas queria, sim. Essa era a verdade que Isabela não suportava admitir. Ela desejava Lorenzo. E agora, não sabia mais como voltar atrás. O silêncio de Camila era como um julgamento silencioso. Mas o pior julgamento vinha dela mesma. Isabela sabia que havia cruzado uma linha da qual jamais poderia voltar. O sol nascia lentamente sobre a mansão Salvatore, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. A luz suave atravessava as enormes janelas da casa, mas não conseguia aquecer o ambiente frio e silencioso. A noite de pecado estava longe de ser esquecida. Isabela acordou com o peso do mundo sobre os ombros. O lençol cobrindo seu corpo parecia mais pesado do que deveria. Ela ficou por um momento encarando o teto, tentando encontrar forças para levantar. Mas a realidade estava ali, inescapável. Ela havia se entregado a Lorenzo. Ao marido da sua irmã. Camila estava em coma, indefesa em uma cama de hospital, e Isabela não só havia quebrado a confiança da irmã, como também destruído a própria imagem de quem ela acreditava ser. Isabela se sentou na beira da cama, passando as mãos pelo rosto. O gosto amargo da culpa era quase insuportável. Mas por trás desse peso, havia algo ainda mais perigoso, a vontade de sentir Lorenzo novamente. Ela odiava admitir, mas seu corpo ansiava pelo toque dele. Mas não podia continuar. Levantando-se lentamente, Isabela vestiu-se com pressa. Precisava sair daquele quarto, precisava de ar. O silêncio da mansão parecia sufocá-la. Cada canto da casa parecia carregar as lembranças da noite anterior. Ao sair do quarto, Isabela se deparou com Lorenzo no corredor. Ele estava encostado na parede, como se já a aguardasse. Bom dia. Ele disse, a voz baixa e firme. Isabela congelou. Não temos mais o que conversar. Lorenzo arqueou a sobrancelha, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. Tem certeza? Ela apertou os punhos. Lorenzo, por favor. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos nos dela. Eu não me arrependo. Você também não deveria. Isabela desviou o olhar, lutando contra a vontade de ceder. Eu me arrependo todos os segundos. Lorenzo sorriu de canto. Não minta para mim. Antes que ela pudesse responder, Lorenzo se afastou, caminhando pelo corredor com passos lentos. Isabela ficou ali, imóvel, sentindo a tensão escorrer por sua pele. Ela sabia que precisava se afastar dele, mas a cada olhar, a cada palavra, era como se Lorenzo a puxasse de volta para o abismo. Culpa e reflexão. Horas depois, Isabela foi até o hospital visitar Camila. O cheiro estéril e o silêncio quebrado apenas pelo som das máquinas eram desconfortáveis. Ela se sentou ao lado da irmã, segurando sua mão fria. Eu não sei como cheguei a esse ponto. As palavras saíram num sussurro. Eu juro que nunca quis isso. Mas as lágrimas escorriam por seu rosto. Porque, no fundo, Isabela sabia que havia desejado Lorenzo. A irmã estava imóvel, silenciosa, como um espectro da culpa que Isabela carregava. Ela sabia que, se Camila acordasse, nunca poderia explicar o que aconteceu. E o medo de que esse momento chegasse apertava seu peito. A indiferença de Lorenzo. Nos dias seguintes, Lorenzo parecia agir como se nada tivesse acontecido. Ele caminhava pela casa com a mesma postura fria e imponente. Mas, para Isabela, cada olhar dele era uma provocação. Cada silêncio, uma lembrança do que compartilharam. Durante o jantar, Lorenzo manteve a compostura. Não vai comer? Ele perguntou, casualmente. Isabela estava com o garfo suspenso, sem fome. Não estou com apetite. Ele sorriu levemente. Ou talvez esteja faminta por outra coisa. Isabela largou o talher com força. Lorenzo, basta. Ele continuou comendo, como se o surto dela não significasse nada. Fingir que não aconteceu não muda o fato de que aconteceu. Isabela levantou-se bruscamente. Você é doente. Lorenzo apenas ergueu o olhar. E você está presa na mesma doença. Ela saiu da sala,
furiosa e envergonhada. A conexão incontrolável. Naquela noite, Isabela tentava dormir, mas não conseguia. A mente estava em um turbilhão. Ela caminhava de um lado para o outro no quarto. Em um impulso, abriu a porta e saiu pelos corredores escuros da mansão. Ela não sabia para onde ia, mas os pés a levaram até a biblioteca. Lorenzo estava lá, como se soubesse que ela apareceria. Não consegue dormir. Ela cruzou os braços. Você sabe exatamente por quê. Lorenzo se levantou da poltrona. Eu poderia te ajudar. Isabela sentiu o corpo estremecer. Você é um monstro. Ele se aproximou lentamente. E mesmo assim, você voltou para mim. Ela ficou imóvel. Lorenzo estendeu a mão e tocou o rosto dela, com uma delicadeza que a desarmou. Isabela fechou os olhos por um segundo. Mas então, afastou-se. Isso nunca mais vai acontecer. Lorenzo inclinou a cabeça. Você diz isso agora. E então, ele saiu da sala, deixando Isabela sozinha, tremendo de raiva e desejo. O preço da escolha. Os dias passavam e Isabela sabia que a única forma de acabar com aquilo era ir embora. Ela começou a arrumar suas coisas. Mas, enquanto dobrava as roupas, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Lorenzo parado na porta. Vai fugir de novo? Isabela encarou-o com raiva. Não posso ficar aqui. Isso, foi um erro. Ele entrou no quarto, sem pressa. Não foi um erro. Foi inevitável. Ela o empurrou. Para você, talvez. Para mim, foi uma traição. Lorenzo segurou o pulso dela com firmeza. E ainda assim, você gostou. Isabela tentou se soltar, mas ele a puxou para perto. Olhe nos meus olhos e diga que não quer mais. Ela ficou em silêncio, respirando com dificuldade. Mas não disse nada. Lorenzo a soltou lentamente. Exatamente. Ele saiu, deixando Isabela com o coração disparado. Caminho sem volta. Naquela noite, Isabela ficou parada diante do espelho. Ela não reconhecia a mulher que via ali. Tinha cruzado uma linha da qual não podia mais voltar. E agora, carregava o peso de um desejo proibido. A culpa era um fardo, mas o desejo era ainda pior. Porque ela sabia que não conseguiria resistir a Lorenzo. Não por muito tempo. O silêncio pairava sobre a mansão Salvatore como uma neblina espessa, envolvendo Isabela em uma sensação de sufocamento. A casa, imponente e luxuosa, tornava-se cada vez mais fria, como se absorvesse o peso da culpa que ela carregava. A noite anterior havia sido um divisor de águas. Isabela sabia que havia cruzado todos os limites ao se entregar a Lorenzo, mas, por mais que tentasse sufocar o desejo, era como apagar um incêndio com as mãos. Ela sentia-se dilacerada entre a culpa e a atração incontrolável. Mas algo ainda mais assustador pairava no ar. O telefone da mansão tocou. O som estridente quebrou o silêncio e fez Isabela estremecer. Lentamente, ela caminhou até o aparelho, o coração acelerado sem motivo aparente. Alô? Sua voz saiu baixa. Aqui é do hospital. Isabela? O estômago de Isabela revirou. Sim, sou eu. Houve uma breve pausa antes que a voz continuasse. Sua irmã, Camila, e ela acordou. Isabela sentiu o mundo girar. Por um momento, não conseguiu responder. As palavras ficaram presas na garganta. Se Camila acordou? Sim. Ela está consciente, mas ainda muito fraca. Precisamos que alguém venha ao hospital o quanto antes. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Eu vou agora. Ela desligou o telefone com as mãos trêmulas. Camila havia acordado. E agora? O confronto interno. Isabela subiu apressada as escadas, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Precisava contar a Lorenzo. Precisava agir como se nada tivesse acontecido.
Mas, ao entrar no escritório dele, Lorenzo estava de costas, encarando a vista da cidade pela enorme janela. Lorenzo, e ela chamou, com a voz fraca. Ele virou-se lentamente, as mãos nos bolsos da calça. O que foi? Isabela sentiu a garganta seca. Camila, ela acordou. Por um instante, Lorenzo permaneceu em silêncio, analisando a informação. Então, simplesmente deu um leve sorriso de canto. Finalmente. Isabela arregalou os olhos. É só isso que você tem a dizer? Lorenzo se aproximou, calmo. O que esperava? Que eu chorasse de emoção. Isabela ficou sem palavras. Ela é sua esposa. Lorenzo aproximou-se mais, inclinando-se levemente. E isso mudou alguma coisa entre nós? Ela deu um passo para trás, o coração disparado. Isso nunca deveria ter acontecido. Lorenzo a olhou com intensidade. Mas aconteceu. O silêncio entre eles era pesado. Eu vou para o hospital. Isabela disse com firmeza. Lorenzo apenas a observou sair, sem dizer uma palavra. Mas em seus olhos havia algo que Isabela não conseguiu decifrar. No hospital. Isabela entrou apressada no quarto de Camila. A irmã estava deitada na cama, pálida, mas com os olhos abertos. Camila, Isabela sussurrou, emocionada. Camila virou lentamente o rosto em sua direção. Isabela. A voz saiu fraca, mas carregada de algo mais. Isabela se aproximou, segurando a mão dela. Estou tão feliz que você acordou. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Lorenzo não veio? Isabela sentiu o estômago apertar. Ele está cuidando das coisas na mansão. Camila desviou o olhar. HM. O tom de voz foi frio, distante. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Camila, como você se sente? A irmã voltou a olhá-la. Confusa. Mas, e algo está errado. Isabela tentou disfarçar o nervosismo. Errado? Como assim? Camila franziu o senho. Lorenzo. Ele mudou. Antes do acidente, ele já estava estranho. Isabela sentiu o rosto empalidecer. Camila apertou levemente a mão da irmã. Você sabe de algo, Isabela? Ela engoliu em seco. Não, claro que não. Camila encarou por um longo tempo, como se tentasse decifrá-la. Ele tem alguém, não é? Isabela ficou em silêncio. Camila riu sem humor. Eu sempre soube que Lorenzo não me amava. Mas trair com quem? Isabela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Camila, você precisa descansar. Não pense nisso agora. Camila fechou os olhos, exausta. Mas suas últimas palavras ecoaram na mente de Isabela. Ela sabia que estava prestes a ser descoberta. O retorno à mansão. Isabela retornou à mansão em silêncio, a cabeça girando. Assim que entrou, Lorenzo a esperava na sala. E então? Isabela não respondeu de imediato. Ela desconfia. Lorenzo deu um leve sorriso. Camila sempre foi esperta. Isabela fechou os olhos, frustrada. Lorenzo, precisamos parar. Ela está acordada. Não podemos. Ele se aproximou lentamente. Não podemos ou você não consegue? Ela sentiu o corpo estremecer. Você é cruel. Lorenzo inclinou-se, sussurrando próximo ao ouvido dela. E você adora isso. Isabela afastou-se bruscamente. Eu vou contar tudo para ela. Lorenzo a encarou com frieza. Não, você não vai. Ela ficou imóvel. E por que não? Lorenzo se aproximou mais, seus olhos brilhando. Porque se contar, quem vai sofrer será você. Isabela sentiu o peso das palavras. Lorenzo continuou. Camila não é tão frágil quanto parece. E você não sabe do que ela é capaz. Isabela sentiu o sangue gelar.
Ela não sabia mais quem Lorenzo era. Mas também começava a duvidar de quem Camila realmente era. E, naquele momento, Isabela percebeu que estava presa em um jogo muito mais perigoso do que imaginava. E o preço desse desejo proibido estava apenas começando. O som da porta se fechando atrás de Isabela ecoou pelos corredores silenciosos da mansão. A escuridão parecia envolver cada canto daquele lugar, tornando o ar ainda mais pesado. Isabela sentia o coração acelerar enquanto caminhava lentamente pelo hall, cada passo trazendo consigo o peso das consequências que agora eram inevitáveis. Camila estava de volta. E Isabela sabia que não poderia mais fugir. Ela havia cruzado a linha que separava o certo do errado e agora enfrentaria o impacto de suas escolhas. Cada olhar, cada toque trocado com Lorenzo agora tinha um preço. E esse preço era a confiança e o amor da única família que tinha. Ao entrar na sala de estar, Isabela encontrou Lorenzo sentado em uma poltrona, com uma taça de uísque na mão, como se estivesse esperando por ela. A lareira crepitava ao fundo, iluminando parcialmente seu rosto. Seus olhos verdes, frios e calculistas, a analisavam em silêncio. Camila está voltando para casa amanhã. Isabela quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Lorenzo não pareceu surpreso. Apenas girou lentamente o líquido âmbar na taça. Eu imaginei que seria rápido. Isabela apertou os lábios, sentindo um nó apertar sua garganta. Você não parece preocupado. Lorenzo ergueu o olhar, fixando-se nos olhos dela. E por que eu estaria? Ela deu um passo à frente, desafiando-o. Porque nós cometemos um erro. Um erro que pode destruir tudo. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Um erro? Você acha que foi apenas um erro, Isabela? Ela estremeceu com a intensidade na voz dele. Foi um erro. E precisamos acabar com isso. Lorenzo se levantou lentamente, caminhando até ela com passos firmes. Acabar? Ele riu, mas sem humor. Você acha mesmo que podemos simplesmente apagar tudo o que aconteceu? Isabela recuou um passo, mas Lorenzo a seguiu, encurtando a distância. Camila é sua esposa. Ela disparou, sentindo a garganta queimar. Era. Lorenzo corrigiu com frieza. Eu já estava decidido a me separar antes do acidente. Isabela arregalou os olhos. Está mentindo. Ele inclinou a cabeça. Estou. Ou você simplesmente prefere acreditar que foi a única a cruzar limites? O mundo de Isabela pareceu girar. Isso não justifica o que fizemos. Lorenzo sorriu de canto. Não. Mas explica. Ela sentiu o chão faltar. As palavras dele mexiam com tudo o que ela tentava desesperadamente ignorar. Antes que pudesse responder, a campainha soou, quebrando a tensão. O som fez o sangue de Isabela gelar. Ela sabia quem era. O retorno de Camila. A porta da frente foi aberta lentamente. Camila entrou com passos hesitantes, apoiando-se levemente em uma bengala. Ainda estava fraca, mas seus olhos estavam alertas. Isabela ficou imóvel, sentindo a garganta apertar. Camila, a voz dela saiu fraca. Camila ergueu o olhar e analisou a irmã por um instante. Isabela. Seu tom era calmo, mas carregado de algo mais. Lorenzo permaneceu onde estava, observando as duas em silêncio. Camila percorreu a sala com os olhos. A casa está diferente. Isabela sentiu um arrepio. Camila virou-se lentamente para Lorenzo. Você não foi me visitar. Lorenzo deu de ombros. Achei que preferiria descansar. Camila riu sem humor. Desde quando você se importa com o que eu prefiro? Isabela sentiu o ar ficar mais pesado. Camila olhou novamente para Isabela. Tem algo que querem me contar? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Isabela sentiu as mãos suarem. Camila, eu. Não precisa. Camila interrompeu, o olhar agora mais duro. Ela deu um passo à frente. Eu posso sentir quando algo está errado. Sempre pude.
Isabela tentou se aproximar. Camila, por favor. Camila levantou a mão, interrompendo-a. Vocês acham que sou idiota? Lorenzo continuou calado, observando o desenrolar. Camila virou-se para ele. Quanto tempo, Lorenzo? Quanto tempo você e a minha irmã? Ela não terminou a frase. Lorenzo permaneceu impassível. Isabela, por outro lado, começou a chorar silenciosamente. Eu nunca quis que isso acontecesse. Camila riu de forma amarga. Mas aconteceu. Ela deu um passo para trás, como se estivesse tentando absorver a dor. Vocês dois se merecem. Isabela tentou se aproximar novamente. Camila, me escute, por favor. Camila empurrou levemente. Não toque em mim. As lágrimas agora desciam pelo rosto de Isabela. Eu vou embora. Camila disse, encarando Lorenzo. Vou pegar minhas coisas e sair dessa casa. Ela deu uma última olhada em Isabela. Espero que valha a pena. E saiu, deixando um silêncio ensurdecedor para trás. A ruína. Isabela caiu no sofá, desmoronando. Lorenzo permaneceu parado, olhando fixamente para a porta. Ela se foi. Isabela levantou o olhar, as lágrimas ainda caindo. Você não sente nada? Ele virou-se lentamente para ela. Eu avisei que Camila e eu já estávamos quebrados. Isabela balançou a cabeça, incrédula. Mas agora eu perdi tudo. Lorenzo se aproximou. Não. Você me tem. Isabela o encarou, vendo nos olhos dele algo que a assustava. Eu não quero você. Não mais. Ela se levantou, pegando a bolsa. Vou embora. Lorenzo deu um passo à frente. Isabela. Mas ela saiu, batendo a porta atrás de si. O silêncio da solidão. Lorenzo ficou sozinho na sala, o som da porta ecoando pela casa vazia. Ele se sentou lentamente, servindo-se de mais uísque. E então, pela primeira vez, Lorenzo sentiu o peso de suas escolhas. Camila havia partido. Isabela também. E agora, ele estava sozinho. Mas não demonstrou arrependimento. Apenas aceitou o silêncio. Porque, no fim, ele sabia que tudo o que foi destruído era inevitável. E o preço foi pago. Fim.